Voltamos! Muito feliz com esse assunto! Ai, gente, a gente falou, não, Para Bruno, tudo. sai pra lá que é a gente que vai falar desse assunto aqui. Você viu, né, que ele quis fazer o ovo de Páscoa sozinho, então a gente também vai fazer todos os procedimentos estéticos Não aqui é? sozinha. Quem não quer ficar mais maravilhosa? Quem aí não sonha em fazer uma cirurgia plástica? Eu tenho vontade. Você Eu tem? também, com certeza. Ah, então vamos falar sobre esse assunto com quem sabe, com quem é bom, entendeu? Porque aqui só entra profissional nota 1000 no nosso sofá aqui para conversar com a gente. Estamos recebendo o Dr. Tiago Pauliello, acertei? Pauliello, sabe? Ah, é italiano? Italiano. Italiano. Tudo bom, doutor? Seja Tudo bem, bem-vindo. muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. Uma honra estar aqui com vocês, falar um pouquinho o assunto que a gente mais conversa com as mulheres de maneira informal, né? Então vai ajudar muita gente. Hoje em dia, no teu consultório, doutor, quem procura mais cirurgia plástica? As mulheres mais jovens ou as mulheres mais maduras? Porque hoje a mulherada tá muito, muito vaidosa, cada vez mais cedo, né? De alguns anos para cá, a gente vem rejuvenescendo o consultório. Então, a partir de 15, 16 anos já tem paciente operando. E eu tenho Dona Vilma, de 84, que ainda opera comigo. Uau, ela deve ser belíssima, né? 84 anos, amiga? Super vaidosa. Nós Não na é? vida aí, né? Se a gente chegar até lá. E fora que a tecnologia também, né, tem assim avançado muito, né? Muito. Você opera desde quando, doutor? Faz cerca de 10 anos já. Mudou muita coisa do seu começo para agora? De uns 5 anos para cá, tanto na cirurgia de contorno corporal de lipoaspiração quanto na mamoplastia, as técnicas e as tecnologias evoluíram, ajudando a gente a entregar uma cirurgia mais segura e um resultado mais delicado. Hoje, assim, a gente vê, claro, algumas fatalidades de pessoas que foi para a mesa de cirurgia, enfim, aconteceu, né, alguma coisa, mas é muito raro hoje a gente ouvir alguém que foi fazer uma lipo e, né, faleceu. A gente vê que a tecnologia realmente trouxe muito essa segurança até para quem quer fazer a sua primeira cirurgia, né, doutor? Uma das principais preocupações da paciente, da família e nossa é a segurança. Então a gente hoje opera dentro de um hospital que tem o que existe no mundo de segurança para a gente aumentar, deixar ela no nível máximo para a paciente. Legal. E quais são os principais tipos de cirurgia usando os implantes de silicone, né, que são feitos hoje nas mulheres? Então hoje nas pacientes mais jovens, é mais comum fazer a inclusão da prótese. A paciente que tem a mama pequena, hipomastia, a inclusão da prótese, que é uma cirurgia de 40 minutos a 1 hora, com uma recuperação mais rápida, vai dar colo para essa paciente, vai entregar uma facilidade maior para a escolha de um biquíni. E esse tipo de cirurgia faz por fora do músculo, por dentro, como é que é? Existem as duas opções. Então, a prótese de silicone ela pode ser colocada num plano subglandular, embaixo da glândula, ou submuscular, embaixo do músculo. E tem diferença, por exemplo, ao ver assim, fica aquela coisa mais artificial, uma coisa mais delicada? Qual que é melhor, assim? Qual que é mais O sucesso procurado? da cirurgia da mama está muito baseado numa consulta bem feita. Então, uma consulta tem que ter, eu acredito que no mínimo 1 hora para a paciente contar de forma tranquila objetivo, expectativa, mostrar para a gente, assim, cirurgias que elas admiram, cirurgias que elas não têm, né? Não tem um gosto muito parecido. Isso ajudou muito a gente a entregar um resultado mais delicado. Tem aqui, né, algumas próteses que o doutor trouxe também. Sim. Se você puder ir falando para a gente entender mais Até o formato, visual. né? Então a gente tem hoje 2 próteses com volumes muito parecidos. Assim, as duas têm 380 ml, para vocês terem uma ideia, mas o formato é diferente. Essa da minha mão esquerda é uma prótese de perfil super alto, mais redondinha, e essa prótese da mão direita é uma prótese de perfil alto, que tem um diâmetro maior e ajuda a marcar o colo. Para aquela pessoa que gosta daquele decote mais, né, sinuoso, assim. Isso depende de vários fatores, né? Do diâmetro da prótese, da projeção da prótese. E depende também do grau de angulação do tórax de cada paciente. Tem paciente que tem um tórax retinho, tem paciente que tem
o osso externo mais projetado para frente, tem paciente que é o contrário, né? Tem o tórax escavado com o osso externo mais afundado. Isso tem que ser observado com calma e mostrado para a paciente. Então, nas primeiras consultas, a gente fotografa, filma e mostra aí uma visão que ela não tem no computador. Entendi. Legal, né? E quais são os riscos, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, a Babi estava falando aqui desses riscos de você ver essas coisas que acontecem na TV, que a pessoa vai fazer uma lipo, acaba acontecendo alguma coisa. A gente sabe que o principal fator é a segurança. E você tem que diminuir esses riscos. Ir num bom profissional, né? Não fazer em hospital, porque acontece muito essa questão do pessoal fazer em clínicas, enfim, não sei até que ponto isso é certo. Eu quero saber quais são os riscos de uma cirurgia plástica. O principal risco é a vida, eu sempre falo isso para uma paciente. A vida é o que a gente bem mais precioso, então tem que começar um preparo bem feito para dar certo, né? A avaliação clínica, a gente vai perguntar muita coisa para os pacientes, entender se já teve alguma cirurgia com dificuldade, se já teve dificuldade com alguma medicação. Essa paciente vai fazer uma série de exames pré-operatórios, avaliação cardiológica, exames de sangue, exames de ultrassom da mama, de parede abdominal. Esses exames ajudam a gente a ir para uma cirurgia com um grau de previsão maior, né? Dependendo do grau da cirurgia, eu acho que o hospital é muito importante. Então, hoje, estando dentro de um bom hospital, a gente diminui muito o risco. Caso uma paciente tenha uma dificuldade no intraoperatório, no hospital que tenha condição e recurso para ajudar, a gente aumentou a chance dessa paciente. Se essa paciente tiver dificuldade em uma clínica, é muito mais difícil conseguir dar o mesmo suporte, né? Sim. A gente vê algumas pessoas que acabam indo para outros países fazer cirurgia plástica. A gente vê muita gente que vai para os Estados Unidos, né? Vai ali para a Argentina, para buscar esse tipo de cirurgia. Por quê, né? E muitos que vêm de lá para cá também, Tem né? também. O contrário Tem. também. Então, na América Latina tem alguns países que oferecem, né, pela diferença da moeda, uma condição financeira um pouco mais fácil, mas não é tão simples. Eu já tive paciente que fez esse trajeto e precisou voltar para refinar. E o legal é que o Brasil é uma referência. Ano passado eu tive em 2 congressos fora. Eu fui para Cartagena, na Colômbia, fui para Lisboa, em Portugal, e a cirurgia plástica é vista pelo mundo como uma referência, né? Então, o médico do mundo inteiro vem para os nossos congressos, é muito legal recebê-los, né? Isso faz com que muitas brasileiras que moram na Flórida, que moram em Portugal, que moram fora, retornem para operar com a gente. E acabam trazendo também pacientes que, do convívio delas, que conhecendo, estão começando a abrir porta. Pós-pico de pandemia, a gente teve a regularização da consulta online por videoconferência. Verdade. Essa consulta facilitou a vida das pacientes para conhecerem os médicos, irem se ambientando, ganhando tempo, fazendo exames pré-operatórios, já adiantando de outro país, e já chegam para um retorno presencial para decidir, se possível, já operar. E como é que é a recuperação? Porque a gente sabe que não é fácil. Então, Não a é. pessoa tem que fazer a recuperação toda no Brasil. No Brasil. Como é que funciona? A cirurgia que hoje eu mais realizo é a lipoaspiração. E não só de outro estado, a gente recebe de outro país, e já nessa primeira avaliação online, orienta os pacientes para se organizarem para ficar no mínimo 15 dias no Brasil. Tá. Tem que ter o tempo do voo internacional para realizar a cirurgia, no mínimo 5 dias, mais os 15 de cuidado pós-operatório. Hoje, com as tecnologias, é essencial que as pacientes tenham um cuidado de fisioterapia no pós-operatório. Então, os pacientes fazem cerca de 10 a 15 sessões no Brasil com a gente para poderem voltar. E hoje a gente tem clínica parceira de brasileira em Nova Jersey, na Califórnia, na Flórida, que já recebe as nossas pacientes de volta para ajudarem a drenar. Aí fica mais fácil, né? Ai, muito fácil, gente. Né? Tudo de bom, né? Agora, falando ainda um pouquinho dos riscos, uma vez eu escutei um cirurgião plástico dizendo que um dos riscos que o cirurgião plástico mais teme é a embolia pulmonar, embolia, trombose, que é uma Exato. coisa que parece que não dá para prever, mas dá para você tomar alguns cuidados. Hoje ainda é assim? Ainda é assim. Então, antigamente, a enxertia de gordura
era feita dentro do músculo do glúteo. Então a gente enxertava a gordura aspirada dentro do músculo. E foi comprovado, né, por ter vaso mais calibroso, um músculo glúteo maior, que a chance de um êmbolo gorduroso permear por esse vaso é considerado um risco muito mais alto. E foi nos Estados Unidos, há alguns anos, já prescrito, proibido de fazer esse enxerto. No músculo a gente enxerta só a camada subcutânea. No Brasil, na sequência, foi tomada a mesma medida por segurança e isso ajudou a gente a baixar bastante o risco. Hoje a gente usa também, durante a cirurgia, o ultrassom. O ultrassom a gente consegue filmar a cânula onde ela está, para conseguir colocar a gordurinha na parte mais profunda do subcutâneo, sem o risco de entrar no músculo. Nossa, que interessante, né? Dá até vontade de já fazer uma... Porque são muitos recursos, né? E acho que depois que a gente vira, né, mãe, tem filho, tudo muda, né, doutor? Muda. E a gente tem uma cirurgia que é Mom Recover, que está em alta também, super agora, que faz aquela repaginada na mamãe. Você também faz esse tipo de... Me conta um pouquinho como que é essa cirurgia. Então, a variação hormonal que a mulher sofre desde a gestação, período de amamentação, faz com que acumule gordura de forma desorganizada em alguns casos, faz com que a flacidez aumente, né? Faz com que a mama triplique no período da amamentação, né? Pela hipertrofia da glândula. E na hora que a mama volta ao tamanho normal, a tendência é sobrar um pouquinho de pele e ceder. Nesses casos, a cirurgia plástica ajuda muito. Então, existe uma técnica que popularmente chamada, né, de Mom Recovery, que oferece a possibilidade para paciente que tem sobra de pele, falta de volume na mama ou algum incômodo na parede abdominal, fazer no mesmo tempo essa cirurgia. Aquela diástase, né, que a maioria de nós... Você teve? Quando Não, você teve quer dizer, acho que baby? sim, acho que sim. Eu tive um pouquinho, mas tive. De diástase. De diástase, e a gente percebe realmente. Percebe. É uma coisa que não sai. Não sai. Você pode tentar fazer o que for, diminui, mas tá lá. Em alguns casos, algumas pacientes têm uma diástase pequenininha, não incomoda, mas quando essa diástase passa de 2, 3 centímetros, começa a incomodar. Por quê? Olhando de frente, a paciente perde o acinturamento, né? Corrigindo a diástase, a paciente vai estar mais acinturada. E olhando de perfil, o abdômen começa a ficar um pouco globoso. Corrigindo a diástase, a gente melhora isso também. Fora que tem a possibilidade de tirar o excesso de pele. A grande melhora dos últimos anos são as tecnologias de retração de pele. Então, a paciente que tinha uma flacidez moderada, que era submetida a uma lipoaspiração, não tinha opção para melhorar a pele. Então, há uns 10 anos a gente começou a usar o laser e hoje tem tecnologias com jato de plasma. É esse aqui que você trouxe? Exato. Então, trouxe fala um pouquinho dele pra um gente. deles. Essa é uma tecnologia de jato de plasma, que na última etapa da cirurgia, pelo mesmo túnel da lipoaspiração, a gente usa. Ele solta uma chaminha azul, que não queima a pele porque é resfriada pelo gás. Tem um gás hélio, que ajuda a hiperaquecer o septo fibroso, que são as traves que unem a pele ao plano profundo. Hiperaquecendo o septo fibroso, essa trave encolhe, ajuda a pele a aderir melhor no plano profundo e continua estimulando a produção de colágeno, né? Então, pós a lipoaspiração, a pele que era para estar solta, hoje a pele está ficando 30% a 40% mais aderida. Isso está numa ilustração que a gente pode mostrar aqui, Lu? Daí, vamos lá. Pode falar um pouquinho aí, doutor. Então, esse é o aparelho que a gente utiliza, né? Tem mais de um representante. Esse aparelho parece uma cânula, mas é um aparelho estéreo. Ele entra pelo mesmo orifício da lipoaspiração e ele age, essa chaminha azul é o jato de plasma, no septo. Essa camada é uma camada de tecido celular subcutâneo que já foi aspirada, a gente já tirou mais da metade da gordurinha que estava aí localizada e essa pele fica solta. E o jato de plasma estimula a neocolagigênese, né, a produção de colágeno, ajudando a derme, que é essa camada mais profunda da pele, a ficar mais aderida ao plano profundo. Tem tempo de duração isso no corpo? Como é que é? A gente tem um período de retração primária que a gente vê na hora da cirurgia, então é impressionante como a gente passa primeiro o aparelho, vamos pôr do lado direito, e vê uma diferença importante em relação ao lado esquerdo.
E no pós-operatório, com as drenagens, as fisioterapeutas vão ajudando essa pele a ter uma aderência de forma regular no plano profundo. Isso por meses a gente ainda vê durante um ano aí, todo mês um ganho. E se a pessoa também tiver, tiver também uma boa alimentação, exercício, ela tem aí uma durabilidade no resultado da cirurgia. Isso é essencial, né? A paciente que procura hoje o cirurgião, ela está buscando a melhora do contorno corporal. A cirurgia ela é uma etapa, uma parte, mas sem uma dieta equilibrada, sem um foco em fortalecer a musculatura, é impossível ter qualquer grau de definição. Ai, meu Deus, tô com vontade de chorar. Que é a realidade da vida, né? E olha, perguntando ainda sobre o jato de plasma, existem locais no corpo que não dá para fazer? Porque uma vez eu li que uma doutora disse que, por exemplo, no braço, por ser uma pele muito fina, não dá para fazer porque pode correr o risco de queimar. Hoje os aparelhos ele têm uma regulagem, né, de potência. Então ele tem um fluxo de gás e uma regulagem de potência. Então a gente consegue usar uma pele fina igual a região cervical, consegue usar no braço e foi a grande vantagem. Braço e perna, há poucos anos, poucos cirurgiões aspiravam, porque era comum a queixa da flacidez. E hoje, com os aparelhos, a gente consegue aspirar um volume maior do braço e o aparelho ajuda nessa aderência, conseguindo ter uma definição do deltoide, que é o músculo do ombro, do tríceps, um pouco melhor. Olha que legal, coisa boa. E com relação ao silicone, como é que funciona a recuperação, né? Porque tem só a colocação de prótese de silicone, tem a maxtopexia com prótese. Explica pra gente como que é a recuperação desses. A recuperação da inclusão da prótese, que é uma cirurgia mais rápida, uma recuperação mais leve. Que as pacientes que trabalham no escritório, em uma semana, normalmente retornam ao trabalho, a gente pede para evitar atividade física no primeiro mês, e vai nos retornos modelando isso para voltar à rotina habitual. A cirurgia de mastopexia também evoluiu muito. Antigamente a mastopexia era muito temida pelas mulheres por ter uma cicatriz em T muito grande e por não deixar a mama com o formato que elas desejavam. Então, de 2, 3 anos para cá, a gente tem usado muito duas técnicas, que é a técnica da cicatriz em L, que ajuda a gente, em alguns casos, a ter uma cicatriz menor, não acredito que encaixe 100% para todas as pacientes. E tem usado também a cicatriz em T invertido, short scar, com uma cicatriz reduzida, onde a gente tira um pouco mais de pele na região periareolar e consegue ter uma cicatriz basicamente na dobrinha da mama sem estender, não ficar aparente no biquíni, né? Mas ainda não existe, acho que nenhuma cicatriz menor aí para abdominoplastia, né? Essa daí não tem jeito, é grande, né, doutor? Essa costuma ser grande quando a paciente teve grande oscilação de peso, né? Então, para as pacientes que não tiveram oscilação acima de 10, 20%, ela não costuma ser tão grande, mas para as pacientes que tiveram uma oscilação acima de 20%, essa cicatriz ela pode passar a transição da parede anterior para posterior, que acaba incomodando um pouco as mulheres. E hoje já tem até um 360 graus que eu já vi que o pessoal faz abdômen, também levanta o bumbum e tem a cicatriz aqui, né? Exato, é a então faz torsoplastia. inteiro? Eu não sei se de uma vez, 360 graus. Dá para fazer de uma vez, dá para fazer em 2 tempos, né? Mas é uma cirurgia também procurada para quem teve grande oscilação de peso. Então, por exemplo, alguém que fez bariátrica? As cirurgias bariátricas é comum a gente ouvir história de pacientes que perderam mais de 50%, pesaram 120, 140 e procuram a gente com 70 quilos, quase metade do peso. E hoje com as medicações, então tem medicação injetável nova, que as pacientes chegam a perder 20%, né? Medicação que vem de fora, paciente acompanhando muito de perto com endocrinologistas, com nutrólogos, nutricionistas e com preparadores físicos. Essas pacientes, muitas na raça, têm perdido esse peso que compensa tirar alguma pele. Porque tem algumas partes do nosso corpo que, principalmente acho que o abdômen, que mesmo que você malhe, que mesmo que você faça o que for, faça tratamento estético, tem ali aquela gordurinha que não sai de jeito nenhum. Pode incomodar. Então, a lipoaspiração, ela é um tratamento que ela tira a gordura localizada. Eu já fiz lipoaspiração em paciente de 51 quilos que saiu 2 litros, que ninguém acredita.
Ô, louco. né? Olha, Meu Deus, Então- se eu for, então, Jesus. Tá bom. Era uma brasileira que foi transferida, trabalhava em Nova York e começou 2 anos de fast food, uma comida não adaptou bem. Voltou nas férias e tinha gordurinha e melhorou muito, impressionante. Tem diferença, por exemplo, de uma cirurgia que é uma paciente que está mais magra, de uma paciente que está mais cheinha, um pouquinho? Isso muda na hora que você vai fazer ali Muda. a cirurgia? Então, para a gente ter uma cirurgia segura, a gente tem alguns parâmetros, né? Como a bioimpedância, índice de massa corpórea, entender a composição corporal dessa paciente. E muitas pacientes não devem ser operadas de imediato, elas precisam de um preparo. Então, hoje a maioria das clínicas tem um acompanhamento multidisciplinar, com endocrinologista, nutrólogo, com nutricionista, que em 3 a 6 meses consegue secar, ajudar essa paciente a secar de forma técnica, né? E ajuda também essa paciente a manter o resultado a longo prazo. Então, prepara para operar, mantém ela num peso proporcional à altura para a gente enxergar resultado e ter melhor segurança. E a longo prazo, essa paciente vai entrar com medidas, com hábitos que tende a perpetuar o resultado. entendi. E quais são as considerações éticas e psicológicas na hora que a paciente vai decidir, né, sobre fazer algum tipo de cirurgia, inclusive com implante de silicone? O implante é um corpo estranho, né? Então, tem história de paciente que não adaptou, tem muita paciente hoje fazendo o explante. Então, tem que sempre ser muito sincero, contar que real desejo, né? Tomar cuidado com o volume, com o exagero, conversar com calma com a paciente para entender se esse é um real desejo da paciente, se ela não está sendo influenciada por alguém da família para colocar uma prótese de 500 ml que vai pesar 500 gramas e pode incomodar no futuro, né? Então, eu acho que a paciente ciente, a paciente com vontade própria, a cirurgia é um sucesso. Eu tive um caso de uma paciente que no centro cirúrgico apresentou dúvida em relação à cirurgia. E graças a Deus foi na hora da marcação. E eu falei, calma, a gente agora consegue pausar, você volta para casa, reflete um mês, conversa com a tua família e daqui um mês a gente agenda. Se essa paciente operasse, não teria como voltar atrás, né? Uau. Nossa, na hora da marcação! Teve dúvida, estava com dificuldade para entender a cicatriz, voltou no retorno com o marido, reexpliquei com calma, mostrei alguns casos, ela entendeu, foi para a cirurgia, operou e hoje é uma grande amiga. Deixa eu fazer uma pergunta curiosa. A gente sabe que peito também tem gordura, né? Sim. Em volta do peito, vamos supor, você colocou silicone e depois de um tempo você acabou engordando um pouquinho. Em volta do peito, na parte de cima, a gente sei que lateral dá, embaixo não sei, mas em volta, na parte de cima do peito, dá para limpar? Na parte superior é raro. A gente lipoaspira bastante a região da axila, a gente lipoaspira bastante essa região das costelinhas e a gente aspira bastante embaixo da mama. Isso na lipoaspiração isolada é impressionante como pacientes que realizam a lipo fazem uma comparação de 3 meses de foto de pré ou pós-operatório e tem a impressão que foi realizada alguma cirurgia na mama. Não, por aspirar ao redor da mama ela tem uma melhora no formato. Olha que interessante, né? Eu estava conversando com um médico há um tempo atrás e aí falei para ele, eu amamentei por quase 2 anos, acho que vamos mexer e tal. Ele falou, não, de jeito nenhum. Aí ele falou exatamente isso. Se você tirar um pouquinho aqui na lateral, você já vai achar que mexeu, né? Que já vai dar um up. Então, é muito importante também essa conversa, né, doutor? Se a pessoa tiver dúvida, vai quantas vezes precisar. Hoje as pacientes elas estão acostumadas a procurar o cirurgião para operar. E quando recebem a notícia que não vão operar, saem frustradas. Mas é maravilhoso também não precisar operar. Né? Então, se o objetivo e expectativa da paciente não está alinhada com a realidade, o cirurgião precisa ajudar essa paciente a não operar. Também, né? Isso é importante. Acho que também o momento de falar não, eu acho que é crucial, né? Na hora que você estiver ali conversando com o teu médico, você se sentir segura, você se sentir confiante. E é aquilo, gente, olha, se eu vou no médico, eu pergunto, eu falo milhões de vezes até estar 100% segura. Eu acho que tem que ser assim, né, doutor? Sim.
a gente costuma fazer uma primeira consulta, faz também uma consulta de retorno. Então, baseado não só na paciente, mas em quem acompanha a paciente. O acompanhante, a mãe, a irmã, o marido, vai ajudar essa paciente a operar se enxergar que a conversa que ela teve com o cirurgião está alinhada com o real objetivo e expectativa. O acompanhante ajuda muito o paciente a pedir para ela esperar um tempo, não operar nesse momento se sente que não tem certeza. Isso ajuda muito a gente. É, perfeito, E né? de quanto em quanto tempo dá pra fazer lipo? E também, ó, Eu tô sentindo algumas perguntas. Eu tô sentindo algumas perguntas que não Pessoais. estão aqui. que não estão no script. Eu sou do script, mas eu gosto. Pode perguntar que eu tô gostando. E o implante, ó, de quanto em quanto tempo dá pra fazer lipo, né? E o silicone, vamos supor, a pessoa fez mastopexia e não ficou satisfeita com o resultado. Depois de quanto tempo até quantas cirurgias ela pode fazer com silicone no seio, por exemplo? Então, assim, não existe uma regra Não existe? de número mínimo, número máximo, né? O mais importante é paciente que divide a cirurgia em 2 etapas. Vamos supor, fez lipoaspiração num tempo, quer fazer a mastopexia num segundo tempo. O ideal é que espere pelo menos 90 dias Ah, tá. para cicatrizar bem, né? Agora, paciente que fez uma cirurgia, vamos supor, de mama redutora, e ela achou que a mama ainda está grande, quer fazer de novo, o ideal é esperar uns 6 meses. Ah, então é pouco tempo, dá pra... Porque a anestesia, acho que é o maior problema nesse caso, a questão também da recuperação, né? Como é que é? A anestesia, junto com a cirurgia, ela evoluiu muito. Então, hoje as pacientes têm um controle cardiológico, respiratório, neurológico com anestesia geral. Então, fica o anestesista praticamente o tempo inteiro dentro da sala. Fora a anestesia geral, que aumenta muito a segurança, a gente consegue fazer bloqueio para as lipoaspirações. Faz uma raquianestesia ou anestesia peridural, que chega a dar um conforto de 18, 24 horas. Uau! É comum a gente dar alta no dia seguinte e a paciente está confortável, sem dor. E dá as duas anestesias Faz anestesia associada. Gente, nossa, E uma não lipo sabia menor disso. é geral? Que dá? Depende. Eu costumo trabalhar sempre com a geral porque eu busco sempre o mais seguro, né? Tá. Mas É a se mais for, segura. dá também para fazer com sedação, tem várias opções. Isso daí vai ser estudado caso a caso. E acho que também depende do tamanho da cirurgia também, né? Tamanho, doutor? exato. Porque às vezes a pessoa, é o que você falou, vai colocar um silicone, às vezes a pessoa tem uma insegurança de tomar anestesia geral, uma cirurgia mais rápida, ali você consegue conversar com ela ali. As lipos antigamente eram cirurgias um pouco mais rápidas, porque cada tecnologia que a gente usa pode levar cerca de 40 minutos ou 1 hora por área. Então, se a gente começa com a paciente deitada com a barriga para baixo, vai ter um tempo de aspiração entre 1 hora e meia, mais as tecnologias chega a gastar 2 a 3 horas só na região posterior. Uau! Tem um intervalo onde vira a paciente, barriga para cima, e ao mesmo tempo, 2 a 3 horas na região anterior. Uau, então aí no mínimo 5 horas para fazer uma recalchutagem. Mas é mais rápido que ir pra academia todo dia. Mas de coisa de um mês você já vai estar linda e maravilhosa. E a lipo... Já vai finalizar? Já então tá bom. acabamos. A gente conversa com ele nos bom, braços. gente. Ai, que pena. Ai, doutor, olha, eu quero te agradecer. Já fica um gostinho de quero mais pra você voltar, pra gente certeza, falar. será uma Todos os honra. dias quiser também, Né, não tem um problema. pouquinho. Se quiser, pode chamar a gente pra fazer também a modelo. Vamos lá. Paciente modelo. Passa pra gente os seus contatos, pra quem tiver mais interesse também. E quem quiser fazer a sua cirurgia, pode confiar que o doutor é nota Então, 1000. Eu estou na Treclinic, em frente ao Parque do Ibirapuera, né? O Instagram é tre.clinic e tem o meu Instagram também, que é dr.thiagopauliello, como está na tela, né? E está aqui na sua telinha. Venham nos visitar. Vai lá, segue o doutor, fica vendo. Eu adoro ver os antes e depois, né? Ai, maravilhoso. Eu fico lá só babando. Agora regularizou, né? Que não podia colocar. Não podia. Agora. Fala no microfone, doutor. Com a autorização das pacientes, a gente está conseguindo informar melhor, assim, né? Uma noção de realidade, contando bom, a história clínica, não só mostrando uma foto, sem sensacionalismo. Né? Legal. Sim, muito bom. Obrigada, doutor. Obrigado, meninas. Aí, assim, a gente faz assim, ó. Contrata o doutor Thiago pra limpar. E aí, contrata a nossa amiga também, que vai cozinhar, a Nina. Por isso que eu acho que os dois têm que ficar aqui todos os Contrata a Nina, dias. come chocolate com a Nina e opera com o doutor Thiago, tá tudo certo, né, Bruninho?